Bom dia, pessoal. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo do capítulo 4, que nos traz aí a entrada, né, da mecânica quântica. Hoje nós vamos discutir um dos resultados mais famosos, né, da física quântica, né, da mecânica quântica, que é o chamado princípio da incerteza. E o princípio da incerteza foi formulado pela primeira vez, né, por um físico chamado Werner Heisenberg. E ele trouxe, né, com esse princípio uma coisa muito importante, né, que foi uma certa limitação orgânica, né, ao determinismo, né, ao determinismo clássico. Nós vamos discutir um pouco o que isso significa, né, ao longo da nossa discussão aqui. Bom, o que há de tão marcante no princípio da incerteza? Uma questão muito importante é que na física clássica, né, a física de matriz newtoniana, vamos dizer assim, não há nenhuma limitação, né, fundamental para o nosso conhecimento da natureza. Né? Por exemplo, os físicos, quando analisam um gás, por exemplo, né, no ponto de vista da mecânica estatística, né, você analisa as propriedades de um gás ideal. Né? Então você cria grandezas como pressão, volume, né, e mesmo a temperatura também, para descrever macroscopicamente um gás que é composto, na verdade, por inúmeras moléculas ou átomos, né, e uma quantidade muito grande. Né, inúmeras não é força de expressão, não. Né, se a gente lembrar que o número de Avogadro é da ordem de 10 elevado a 23, né, 6 vezes 10 a 23, a gente percebe uma quantidade exorbitante, né, de partículas para que você analise mesmo um pequeno volume de gás. Do ponto de vista mecânico, né, do ponto de vista newtoniano, você pode perfeitamente estudar esse gás, né, como a partir das 10 elevado a 23 moléculas. Né? Se você conseguir medir, né, a posição e a velocidade, né, de cada uma dessas moléculas, e você conseguir determinar também as forças a que elas estão sujeitas, você pode resolver as equações do movimento, né, a segunda lei de Newton, e obter todas as funções, né, que descrevem a posição e a velocidade dessas partículas, né, para qualquer instante de tempo, no passado e no futuro. Né? Então, teoricamente, você conhecendo o estado atual das 10 elevado a 23 moléculas, né, e aqui o que eu chamo de estado seria exatamente a posição e a velocidade, ou a posição e o momento. Né? Eu vi até que nas notas de aula tem um errinho ali, né, que eu falo no segundo parágrafo aqui do 4.3. Né? Por exemplo, sabemos que seria praticamente possível medir o momento linear e a velocidade. Né? Na verdade, o momento linear e a velocidade são redundantes. Né? Sabendo a velocidade, você sabe o momento linear. Eu queria dizer momento linear e posição, ou posição e velocidade. Né? Faltou a posição aí nessa frase. Mas, de qualquer forma, então, se eu conhecesse o estado, né, de cada uma das moléculas que compõem o gás, e esse estado, estou considerando que ele é dado aqui pela posição e pela velocidade de cada uma dessas moléculas, né, eu seria capaz, utilizando as leis
de Newton, né, de determinar todo o futuro e todo o passado desse gás. Né? Se eu conhecesse todas as forças que agem, né, nesses 10 elevado a 23 moléculas, e se eu conhecesse os estados de todas essas moléculas, em tese, não haveria limitação para o conhecimento que eu poderia ter sobre esse gás. E eu conheceria o gás molécula a molécula. Né? Então é um conhecimento muito grande. É claro que, do ponto de vista prático, né, isso é uma coisa inviável, né, porque 10 elevado a 23 é um número muito grande. Então, para você conseguir lidar com um sistema de partículas, partícula por partícula, um sistema que é composto de 10 elevado a 23 elementos, né, na verdade você não teria condições computacionais nem de chegar perto de analisar esse sistema. Outra coisa também, na hora de resolver as equações do movimento, né, não haveria solução analítica. Né? Então você teria que resolver numericamente. E aí, em certas circunstâncias, né, se você tiver mesmo pequenas imprecisões, né, quando você discretiza a variável de tempo para resolver numericamente o sistema, você pode introduzir pequenos errinhos, né, no processo de análise da equação, e em algumas circunstâncias esses erros podem ser ampliados, né, ao ponto em que de repente você já vai ter uma solução muito diferente da solução verdadeira, porque esses pequenos erros vão se amplificando, vão se acumulando em alguns casos. Né? Isso acontece principalmente quando você tem um sistema que opera no que a gente chama de regime caótico. Né? Esse regime caótico está associado com aquele conceito do efeito borboleta, né? Para falar um pouco de maneira simples aqui. Né? Aquela ideia de que uma borboleta que bate as asas no Brasil pode causar um tornado no Texas. Né? Porque mesmo a borboleta causando, ao bater as asas, um pequeno deslocamento no ar, né, na atmosfera, esses pequenos efeitos, né, de deslocamento podem ir se acumulando pela característica não linear, né, e bastante complexa da dinâmica de fluidos, né, que descreve a atmosfera. Esses pequenos efeitos eventualmente podem se acumular e levar a um efeito muito grande, né, que é o caso o tornado que surge lá no Texas. Isso é meramente ilustrativo, viu, gente? Mas é para mostrar que quando você tem sistemas caóticos, pequenas mudanças nas condições do sistema podem levar rapidamente a uma divergência de comportamento muito grande. Né? Então, essa é uma limitação também do nosso estudo, vamos dizer assim, newtoniano do gás. Né? Além da dificuldade de conhecer, né, todas as velocidades e posições de todas as moléculas do gás e da dificuldade de ter que resolver equações com um número de variáveis da ordem de 10 a 23, você teria também a dificuldade da precisão experimental, né, da precisão numérica, perdão, da precisão numérica. Mas vamos imaginar assim uma situação totalmente ideal, né, em que nós não estejamos limitados pelas como é que eu posso dizer, oh meu Deus, faltou a palavra aqui. Nós não estejamos limitados pelas circunstâncias, né, da existência humana. Né? Então nós seríamos um intelecto superior, né, quase divino, né? E para nós não seria tão complicado lidar com sistemas de equações de 10 a 23 equações. Né? E também nós conseguiríamos medir de maneira natural, né,
o estado de sistemas de partículas com 10 a 23 partículas, né? Em tese, seria possível, né? Mesmo que fosse uma tarefa humanamente impossível, em tese, do ponto de vista conceitual, a tarefa não seria impossível, né? Então é isso que faz a gente pensar, não, tudo bem, nós nunca vamos conseguir tratar um gás analisando cada uma das moléculas. Não, mas seria possível? Olha, se você considerasse condições super-humanas, né, seria possível, né? Pelo menos em tese. Então, filosoficamente, você passa a imaginar, não, então peraí, eu não consigo conhecer o estado das moléculas e não consigo resolver as equações do movimento, mas é possível. Então você pode imaginar, quer dizer que uma divindade, né, uma criatura sobre-humana, poderia, em tese, resolver e medir e, portanto, conhecer todo o passado e todo o futuro do sistema de partículas. Isso não é impossível em tese. E isso, do ponto de vista filosófico, é muito importante, né? Porque se não é impossível em tese, quer dizer que não é impossível, né? Então você pode pensar, puxa, mas então se é possível conhecer isso, quer dizer que de alguma forma o destino do universo está selado. O destino desse gás está selado e, por extensão, do universo, né? Porque se você teria condições, em teoria, né, de determinar todo o passado e todo o futuro do gás, e você poderia então estender a ideia para todas as moléculas do universo, e portanto você poderia, na verdade, o universo inteiro é um grande sistema mecânico, que a gente não tem como analisar porque é muito grande o sistema, mas que em tese é analisável, né? Quer dizer que se houvesse uma inteligência superior que conseguisse lidar com essas limitações que nós temos de quantidade de moléculas e de precisão, essa inteligência conseguiria determinar todo o futuro e todo o passado do universo. Não haveria mais mistério para uma inteligência desse tipo, né? O universo inteiro, na verdade, seria um grande mecanismo de relógio, né? Algo mecânico ali que poderia ser analisado com a mesma precisão com que você monta o mecanismo de um relógio, né, antigo, né, um relógio suíço daqueles de corda, né? Então, isso filosoficamente suporta, né, dá apoio à noção de determinismo na física, né? Olha, a gente não consegue determinar exatamente o que vai acontecer com o universo, mas é uma limitação nossa. Se nós tivéssemos um conhecimento pleno das condições, né, do estado de todas as partículas, conhecêssemos todas as forças, né, todos os campos e conhecendo, né, as equações adequadas, não haveria mais mistério para nós, né? Todo o universo se descortinaria e a gente conseguiria determinar todo o futuro e todo o passado do universo, né? Seria como se nós tivéssemos finalmente decifrado, né, o universo e, portanto, né, não haveria mais mistérios para nós, né? Curiosamente, né, algumas noções que a gente tem conceituais, né, como a noção de livre-arbítrio, né, acabam sendo colocadas em xeque, né? Porque se você imaginar que conhecendo o estado atual do universo e as forças que atuam, você conseguiria determinar o futuro do universo, então onde estaria o livre-arbítrio, né? Quer dizer que nós, na verdade, não teríamos nenhum livre-arbítrio, né? Seria simplesmente uma ilusão, né, de escolha, né? A gente teria a ilusão de que está escolhendo alguma coisa, sendo que, na verdade, nós estamos sendo determinados pelas configurações ali do nosso cérebro, né? Então nós temos uma ilusão de liberdade,
né? Mas na verdade a gente atua, né, de maneira determinada pela configuração ali dos átomos e moléculas do nosso cérebro, né? Não haveria um elemento de escolha, né? Essa questão é bastante polêmica, né? Filosoficamente não é uma coisa sobre a qual se tem um consenso, né? Porque aí depende muito da perspectiva que a pessoa tem, né? Uma perspectiva mais materialista ou uma perspectiva mais idealista, talvez pudesse chamar. Então, essa questão do livre-arbítrio é uma questão filosoficamente em aberto, né? Mas se essa noção de determinismo estrito, né, da possibilidade de conhecer o passado e o futuro do universo, conhecendo o estado atual, as forças e as leis, ela enterra, né, completamente a noção de livre-arbítrio, né, e acaba a discussão, porque nesse caso você não teria como justificar. Como é que você pode supor que vai mudar o destino da sua vida ou do universo se esse destino já está nas equações ali do movimento e no conhecimento do estado, né, das partículas? Onde haveria elementos para se criar algo novo se tudo já está equacionado ali, né? Então, essa ideia, né, é uma ideia que a gente vai ver que foi levantada, né, por um físico muito importante chamado Laplace. Na verdade, o título dele, né, Marquês de Laplace, e ele levantou esse ponto, né? Onde ficaria o livre-arbítrio, a liberdade do homem e da mulher, né, necessariamente se você tivesse um universo determinista, né? E ele acreditava, né, bastante nessa ideia de que o determinismo newtoniano era válido, né? O trabalho do Newton, gente, quando o Newton formulou a sua mecânica, né, de uma maneira monumental, né, e logo usou, né, a sua mecânica para determinar uma série de aspectos astronômicos, né, permitiu, né, que de alguma maneira o movimento dos corpos celestes fosse muito mais bem compreendido. Isso deu uma sensação de muito poder para o homem, né? De repente, a gente já não era mais tão escravo, né, do movimento dos astros, né? Na verdade, a gente passava a poder entender em alguma medida, né, como os próprios astros se movimentavam, né, os corpos celestes. E também compreender como o movimento se processava no nosso próprio planeta também, né? E tudo isso, né, foi algo que causou um entusiasmo intelectual muito grande, né? É algo que está ligado, né, que se insere no fluxo, né, de ideias que a gente associa à noção de iluminismo, né? O iluminismo foi realmente um período de muito otimismo, né, de muita fé no ser humano, né, naquilo que o ser humano era capaz de fazer, né? O potencial da mente humana, o potencial da filosofia, da ciência, né? Tudo isso ficava muito evidenciado pelo que estava sendo descoberto na época, né? Pelo surgimento ali da ciência moderna, né? Desde figuras como Francis Bacon, né? Em outro contexto, figuras como um pouco anteriores, né? Erasmo de Roterdã, um pouco mais para frente Voltaire, né? Os franceses todos ali, né? E grandes pensadores ingleses também, né? Hobbes, Locke e Hume, né? Todos eles foram na poesia. Eu lembro muito de Alexander Pope, né,
que uma figura que até levanta isso, né? Tem um poema dele que chama Um Ensaio sobre o Homem, né? E ele fala: Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. Né? O estudo adequado, né? O estudo que a humanidade tem que ter, né? Se dedicar, é o estudo do próprio homem, né? Uma perspectiva mais antropocêntrica, vamos dizer assim. Né? E então isso tudo está ligado a esse entusiasmo, né, com que a ciência pode fazer, com que é possível alcançar por meio do intelecto humano. Né? E esse potencial na mecânica de Newton, ele tem um sabor, né, de ser ilimitado. Né? As limitações que existem são limitações do nosso intelecto, né, da nossa capacidade cognitiva, mas não são limitações intrínsecas à natureza. Né? Um filósofo que ressoa, né, de certa maneira, que dá eco a essas ideias de uma forma muito bonita, né, muito bonita mesmo, é o Spinoza. O Spinoza é um filósofo que, embora fosse alguém que estivesse profundamente imbuído da ideia de Deus, né, ele concebia a divindade de uma maneira, ele buscou, né, uma maneira que ele considerava estritamente racional. Né, e ele chega a uma concepção muito bonita. Né, é um dos filósofos que eu particularmente mais admiro, né, porque era uma pessoa de uma honestidade intelectual assim extraordinária. Né? A gente pode concordar, discordar das ideias de Spinoza, ele mesmo daria essa abertura para qualquer um que fosse honesto e que fosse rigoroso, né, no seu pensamento. Então era uma figura muito nobre. Né? Eu lembro do Bertrand Russell, num livro chamado História da Filosofia Ocidental, né, um livro muito bom, por sinal, muito interessante, que me ajudou muito a organizar, né, algumas ideias quando estava começando a me interessar mais por filosofia, tudo, embora ele seja um livro em alguns pontos às vezes assusta um pouco quando a gente começa a ler essas coisas, né? Não estou querendo dizer com isso que eu seja filósofo hoje não, viu? Estou falando de uma trajetória da minha vida mesmo, né? Não quer dizer que eu tenha atingido o conhecimento da filosofia, não. Mas foi um livro muito importante para mim. E o livro dele, ele fala, ele mostra, né, que tem uma afinidade muito grande com Spinoza também. Ele tem muitos pontos em comum, né, com Spinoza também, uma honestidade intelectual marcante, assim, né? São pessoas que você vê a forma como elas pensam, como elas analisam as coisas, né? Você pode, de novo, você pode até não concordar, né? Mas você percebe que há uma busca, né, de algo verdadeiro ali. Né? Isso é muito importante, porque o mundo em que nós vivemos hoje não é assim. Né? Infelizmente, a discussão política, a discussão mesmo da filosofia, né, é feita numa verdadeira arena de gladiadores. Né? As pessoas querem realmente não discutir, não buscar juntas um caminho. Né? Elas querem aniquilar os outros, né? Mesmo que seus argumentos não sejam sólidos. Né? O que importa é anular o outro, né? É calar o outro. Né? Na linguagem dos jovens, né, de hoje é lacrar, né? Ou dar uma invertida, né, na pessoa. É uma linguagem de luta, né? De uma luta, e uma luta sangrenta mesmo. Né? Não é uma luta a esgrima ali de dois cavaleiros, não, né? É a luta do gladiador romano mesmo, né? Então isso é muito ruim.
né? Isso gera muito ruído, muita distorção, muita manipulação, né? E acho que a gente está desesperadamente à procura, né, de figuras que sejam mais próximas, né, desses filósofos iluministas, né, com todas as limitações que eles poderiam ter. Muitos deles eram figuras de uma honestidade intelectual ímpar, né? E isso é o que permite a gente, como humanidade, né, dar alguns pequenos passos, né, adiante. Bom, já falei demais aqui, mas eu queria só ressaltar o seguinte: a visão newtoniana e a visão apoiada pelas reflexões do Laplace, né, ela levava necessariamente a uma perspectiva determinística do universo, né? Determinística no sentido de que, se você conhecesse o estado do universo, as forças e as leis, você conheceria o futuro e o passado do universo. Não há limite teórico para o que o ser humano pode conhecer sobre o universo, né? Os limites são práticos, né? Você pode não ter instrumentos precisos, você pode não ter capacidade computacional para resolver as equações, etc, etc. Mas, em tese, é possível. E isso, filosoficamente, faz muita diferença, né? Só que, aí que vem o ponto que a gente vai discutir aqui, né? Só que a física clássica concebia, né, a matéria como sendo, as partículas, né, como sendo bolinhas, né, perfeitamente bem comportadas ali, né? E a gente viu que a ideia do de Broglie, que recebeu suporte experimental dos trabalhos do Davidson e Germer e do Thomson, né, é uma ideia que muda essa concepção. Você passa a ter que conceber a matéria também como onda, né? Isso faz muita diferença. Por exemplo, vamos imaginar na figura 4.8 aqui uma onda clássica, né? Vou chamar aqui de psi. Não é à toa, porque no capítulo 5 nós vamos estudar a função psi, mas por enquanto é só uma função qualquer que descreve a onda no espaço e no tempo, né? Por enquanto nós vamos desconsiderar a variável temporal, vamos considerar só a variável espacial. Então na figura 4.8 você vê o que a gente poderia chamar de uma onda pura, né? Uma senoide pura, né? Há uma oscilação que é típica da onda, mas é uma oscilação perfeitamente irregular, uniforme, né? No formato ali de um seno. Se você analisar, né, se você imaginar que essa onda descreve uma partícula, é a onda que o de Broglie associou a uma certa partícula, na verdade a gente percebe que, como a onda ela é totalmente uniforme ao longo de x, né, a onda é uma senoide que continua oscilando de maneira idêntica, né, seja quando você vai para a esquerda em x, seja quando você vai para a direita, né? Então, isso indica que não há, para nós, nenhum tipo de indício para saber qual é a posição da partícula, né? A partícula tem associado a si uma onda que está perfeitamente espalhada pelo espaço todo, né? Ela é uma senoide perfeitamente igual ao longo de x, né? Então não há nenhum indício de que a partícula possa estar numa posição determinada ou em outra posição, né? Por outro lado, se a gente fizer uma análise do comprimento de onda dessa onda perfeitamente, essa onda perfeita, é um comprimento de onda muito bem determinado. Basta você pegar ali a distância entre dois picos dessa senoide, você sabe o lambda perfeitamente, né? Então isso significa que você conhece o momento que é h sobre lambda perfeitamente, né? Então olha que interessante, você tem uma certeza total com respeito ao momento, sem erro, mas você
nesse caso, tem uma incerteza total sobre a posição, né, x, porque a onda está espalhada de maneira idêntica ao longo do espaço, né? Então aqui a gente percebe que essa onda, né, ela é muito bem localizada no comprimento de onda, ou seja, no momento, mas ela é muito mal localizada em termos de posição, porque ela está espalhada uniformemente, né? Então esse é um caso em que a gente vê, né, que há uma contraposição da precisão sobre a posição e da precisão sobre o momento. Agora a gente poderia considerar algo intermediário, né? Então vamos voltar aqui para a figura 4.5. Nessa figura que a gente já tinha visto, né, desconsiderem essa questão da velocidade que está aí na figura, analisem só essa ondinha azul, né, que está colocada ali, tem um envelope vermelho, né, que está mostrando onde essa onda está confinada, né, mas a onda em si é o azul, né. A gente percebe que continua havendo um caráter oscilante, né, dessa onda, o que é de se esperar, porque é uma onda ainda, mas observem que agora a onda está concentrada como se fosse um pacote em torno de zero ali, né? Se você pegar o eixo x e olhar x igual a zero, você vai ver que a onda está em torno desse eixo, né? Então a gente começa a perceber que há uma localização maior da onda, né? A onda agora não está mais espalhada pelo espaço, ela está centrada em torno de zero ali. Então você passa a ter uma maior certeza, né, sobre a posição. A sua incerteza sobre a posição não é mais infinita, ela é um valor finito, né? Só que o que acontece agora? Se você analisar essa onda, ela não é mais uma senoide pura, né? Ela tem aquela oscilação ali, mas ao mesmo tempo ela não é uma senoide espalhada de menos infinito a mais infinito, né? Então, do ponto de vista de análise espectral, né, se a gente fizer o que a gente chama de uma transformada de Fourier, né, desse pacote de onda, né, vamos dizer assim, a gente vai ver que não há mais um único comprimento de onda aqui. Você tem que ter uma sobreposição de comprimentos de onda para gerar essa onda que não está mais perfeitamente espalhada, ela está localizada, né? Então quer dizer que você não tem mais uma certeza absoluta do lambda, né? Você tem uma indeterminação em lambda, portanto você tem uma indeterminação no momento, né? Então se você considerar, antes você tinha o delta x, né? A incerteza sobre x era infinita, e o delta P era zero. Você conhecia perfeitamente o lambda e resolvia tudo. Agora você falou, não, vou diminuir a incerteza sobre a posição. Então agora a gente tem um pacote localizado, ele está em torno de zero. Não é mais uma incerteza infinita sobre a posição. No entanto, o preço que eu pago por isso é agora precisar não mais de um único lambda, de um espectro de lambdas para gerar essa onda, e portanto eu passo a ter uma indeterminação em P também. Então eu diminuo a incerteza sobre x ao custo de aumentar a incerteza sobre o momento, sobre o comprimento de onda e consequentemente o momento, né? Então a gente começa a perceber que numa onda, né, existem grandezas conjugadas, né, como por exemplo posição e lambda, né, e indiretamente posição e momento, que elas são conhecer mais uma delas leva a conhecer pior a outra, né? Então essa é a ideia, né? Se você melhora a precisão sobre x, você acaba piorando a precisão sobre p, né? E é exatamente essa noção que está por trás do princípio da incerteza, né? Nós não conseguimos ter uma precisão perfeita sobre as duas grandezas conjugadas, no caso aqui posição e momento, né?
Se você analisar a equação 4.10, né, na verdade, o que o Heisenberg mostrou, e aí eu não vou demonstrar isso porque vai muito além do que a gente precisa, mas a ideia, a gente já acabou de discutir, é que a incerteza sobre x, delta x, vezes a incerteza do momento linear, que no caso eu vou supor o momento linear na coordenada x. O produto das duas incertezas, delta x vezes delta p, é aproximadamente igual a h, que é a constante de Planck. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você diminuir o delta x, necessariamente o delta p aumenta, né? De modo que você tem o produto se mantendo ali como sendo aproximadamente igual a h. Né? Então, não é possível determinar com precisão total, arbitrária, grandezas conjugadas como posição e momento. Né? A física quântica, né, a mecânica quântica, como colocada aqui nessa formulação do Heisenberg, mostra que se você conhece uma dessas grandezas com mais precisão, necessariamente você vai perder precisão na outra. Né? Isso eu estou pensando no caso de precisão de instrumentos experimentais perfeitos. Né? Isso aqui é uma imprecisão que não tem nada a ver com limitações técnicas dos instrumentos. Não é isso. É uma limitação intrínseca à natureza. Né? Conhecer com mais precisão um certo x, a posição leva a um pior conhecimento de P. E conhecer com mais precisão P leva a um pior conhecimento de x. Isso é inevitável. Né? Você pode construir os instrumentos que você quiser, né? E mesmo assim você não vai escapar desse princípio. Essa é a grande coisa, né, do princípio da incerteza. E é por isso que o princípio da incerteza agride de uma forma tão marcante as ideias de determinismo que a gente discutiu agora há pouco, né, no vídeo. Porque se você tem a equação 4.10 sendo válida, na verdade é impossível você conhecer perfeitamente o estado de um sistema de partículas. Né? Quanto melhor você conhecer a posição, pior você vai conhecer a velocidade e vice-versa. Né? Então você, na verdade, está preso a uma limitação que não é uma limitação técnica, é uma limitação intrínseca à natureza da matéria. Né? Na verdade, essa limitação ela surge, de certa forma, do fato de que as partículas não são partículas. As partículas não são partículas puras, elas têm um caráter de onda. Se elas têm um caráter de onda, relações como 4.10 vão ser válidas, né? Não tem como escapar. Então, o princípio da incerteza ele surge disso. Né? Surge, na verdade, ele nos causa estranheza porque a nossa concepção da matéria é equivocada. Né? A gente pensa na matéria como sendo formada de corpúsculos perfeitos, e na verdade não é assim. Né? É formada de partículas ondas. Né? No caso, se vocês observarem a equação 4.10, o produto é da ordem de H. H é muito pequeno, né? Da ordem 10 a menos 34. Né? Então, em sistemas macroscópicos, o princípio da incerteza não é significativo, porque os próprios instrumentos experimentais já são muito mais grosseiros, né, do que esse limite que é dado na equação 4.10. Mas quando você vai para os sistemas microscópicos, né, atômicos e subatômicos, aí a ordem de grandeza das imprecisões começa a ficar significativa. E aí os efeitos, né, do princípio da incerteza começam a ser mais pronunciados. Né? Então, se você tenta, por exemplo, confinar uma partícula, né, limitar a posição de uma partícula, você vai gerar uma indeterminação, uma flutuação no momento linear dessa partícula maior. Né? Então isso é algo que causa estranheza à primeira vista, porque tira, né, completamente a ideia de determinismo. Né? Por outro lado, é algo que introduz
um elemento, né, de incerteza, um elemento de indeterminação, né, que pode tornar o comportamento do universo e torna, né, o comportamento do universo mais esquisito, né, interessante até. Né. Então, o princípio da incerteza é muito importante na física quântica, porque na mecânica quântica já, né, porque ele mostra que as partículas não podem ser concebidas como pontinhos perfeitos, né, mas que na verdade elas têm um caráter de onda. Esse caráter de onda leva a uma limitação sobre o conhecimento que nós podemos ter das nossas partículas, né, que são partículas onda, na verdade. Então, conhecer mais o X leva a um conhecimento pior de P. Conhecer melhor o P leva a um conhecimento pior de X. Né? E isso é inviolável, não dá para violar o princípio da incerteza. Né? Pelo menos se a física quântica estiver correta, né? Que a gente atualmente considera. Então, isso mostra que a concepção determinística estrita, concepção newtoniana, né, de universo como aquele relógio suíço, né, não é uma concepção precisa no mundo quântico. Né? No mundo quântico há indeterminação e, portanto, há uma limitação do conhecimento que nós podemos ter sobre as partículas, né, e sobre o universo em si. Né? Nós não temos mais como ter um conhecimento pleno, né, do estado do universo. Isso mostra que, na verdade, a física, o programa newtoniano da física, né, o programa mecanicista da física, aquela coisa determinada, o reloginho, né, que eu falei, ele fica em xeque. Né, fica, na verdade, ferido de morte. Né, porque a indeterminação é parte da física quântica. E isso surge naturalmente, né, das novas concepções que a gente tem das partículas. Aqui até eu menciono no final da página 10 aqui, né, o Laplace, né, ensaios filosóficos sobre probabilidades, em que ele menciona, né, que se houvesse uma inteligência superior que conhecesse a situação de todos os seres que compõem a natureza, as leis que a regem, ela seria capaz de determinar todo o passado e todo o futuro do universo. Né? Então, às vezes, essa criatura é chamada filosoficamente o demônio de Laplace. Né? É um demônio hipotético, viu, gente? É só uma criaturinha lá filosófica, não tem nenhum tipo de conotação maligna. Né? E essa criatura, se ela tivesse condição de conhecer todo o estado, né, de todas as partículas, ela conseguiria determinar o futuro e até mesmo o passado do universo. Né? O passado porque se você integrar as equações do movimento para trás, você determina o passado também. Né? Então seria um determinismo estrito. Um determinismo estrito. Né? E esse determinismo estrito atacaria, né, de maneira muito forte a noção de livre-arbítrio. Né? E, portanto, você não teria como ter uma sobrevivência do conceito de livre-arbítrio, exceto como uma impressão que o ser humano tem. O ser humano age como se fosse livre, mas ele não é livre. Né? Agora, na física quântica, existe pelo menos uma possibilidade, né, de que nosso comportamento não seja totalmente determinado, né, porque o cérebro pode ser um sistema quântico, sistema com comportamento quântico pronunciado, e talvez a própria consciência tenha a ver com isso. É uma questão em aberto isso, né, não tem. E se for esse o caso, ela pode estar sujeita a certas indeterminações e, no sentido aqui de Heisenberg, e talvez com isso seja possível que o cérebro tenha um comportamento não previsível. Então é uma questão complexa.
Tem até um livro de um matemático inglês muito bom, né, que a gente já falou, inclusive, quando falou da contração do comprimento, que ele estudou aquele efeito da contração, né, que seria, na verdade, mais uma rotação, que é o Roger Penrose. Né? Penrose fez um livro chamado The Emperor's New Mind, que em português ficou traduzido como A Mente Nova do Rei, né? Não ficou tão bem traduzido o título, que é um livro muito interessante, assim, que ele faz uma discussão super agradável, assim, de aspectos de teoria da computação, matemática, física relativística, física quântica, neurociência, tudo isso para analisar o que ele considerava, né, que era a questão de que o cérebro não seria um computador digital como nós conhecemos, né? Ele teria aspectos quânticos, por exemplo. Né? Então é algo muito interessante, né? E mesmo que se discorde da argumentação do Penrose. Né? Bom, então isso que eu queria mencionar sobre o princípio da incerteza, né? Essa ideia de que agora você passa a ter limitações intrínsecas ao próprio fenômeno, né? E não aos instrumentos. E tem um exemplo bem curioso aqui que é dado no final aqui, né? Que fala do microscópio óptico, né? Que o Heisenberg gostava desse exemplo, que a resolução do microscópio tem a ver com o comprimento de onda, né? Porque se você tiver um comprimento de onda da ordem dos objetos que você está analisando, você vai ter difração e, portanto, você vai perder precisão na sua capacidade de localizar os objetos. Né? Então, se você quiser determinar uma posição de uma partícula com mais precisão, você precisa ter comprimentos de onda menores. Né? E aí o Heisenberg faz uma brincadeira, né? Que se você tentar observar uma partícula com radiação de comprimento de onda pequeno, o que vai acontecer? Essa radiação vai ser composta por fótons, e os fótons de menor comprimento de onda vão ter um momento linear maior, porque P é H sobre lambda, e portanto os fótons vão começar a interagir, a colidir com a partícula e vão perturbar a velocidade da partícula, vão fazer com que a partícula saia ali do repouso, vamos dizer assim, e passe a ter uma flutuação maior de velocidade. Então você, ao diminuir o comprimento de onda da radiação que você faz incidir para observar a partícula, você aumenta o momento dos fótons e, portanto, perturba o momento da partícula também, porque os fótons vão transferir mais momento para a partícula. Por outro lado, se você reduz o comprimento de onda, se você aumenta o comprimento de onda da luz incidente, você diminui a perturbação causada pelos fótons, portanto você diminui a perturbação do momento, mas como o lambda é maior, você consegue enxergar menos os objetos menores, então você perde precisão na posição. Né? Então é uma ilustração que o Heisenberg mesmo fez, né, que indica um pouco esse tipo de limite, né, que você tem de precisão. Né? E aqui nós não estamos supondo nenhum defeito do microscópio. Né? O próprio processo de observação dele acaba, em alguns casos, melhorando a precisão do momento, mas piora a precisão da posição. Ou em outros casos, melhora a precisão da posição, piora a precisão do momento, e isso não tem escape. Né? Interessantemente, né, o Heisenberg defendeu seu doutorado muito jovem. Né? O Heisenberg quando ele defendeu o doutorado dele, ele era da geração de vocês, da idade de vocês. Né? Um jovem brilhante, né? Como vocês também. E alguém que era considerado um talento mesmo, uma certeza, né, em termos da física teórica, porque ele era alguém que tinha um conhecimento e uma capacidade de imaginação teórica brilhante. Mas ele não gostava muito de física experimental. Né? Então não era muito a praia dele. Só que
o orientador dele, que era o Arnold Sommerfeld, ele convidou, né, o Wilhelm Wien, né, o nosso velho conhecido Wien, da lei do deslocamento, da lei de Wien, para participar da banca. E o Wien considerava que o Heisenberg, mesmo sendo um teórico, ele deveria ter um conhecimento sólido da física experimental, né? E o que aconteceu foi que, na época, na defesa de doutorado, né, a tese dele não tinha nada a se criticar assim, de substancial, mas o examinador podia fazer perguntas sobre qualquer tema de física que tivesse no programa da universidade, né? E o Wien fez uma pergunta para o Heisenberg: como se calcula a resolução do microscópio óptico, né? Do interferômetro, de um telescópio e de um microscópio, né? E o Heisenberg não conseguiu sair bem, ele se enrolou, né? E, e o Wien ficou revoltado, achou que o Heisenberg tinha falhas substanciais, né, na sua formação, né? Só que o Sommerfeld, que era o orientador, sabia que o Heisenberg era um físico brilhante, né, que foi simplesmente uma falta de interesse dele mesmo na parte experimental, né? Não foi um deslize de formação, e é algo também que certamente ele sentando ali e lendo, ele aprenderia essa resolução do microscópio. Ele não tinha falhas na formação física e matemática, assim, né? Era um problema de desinteresse mesmo. Então houve um debate, né? O Wien deve ter enchido o saco lá do Heisenberg, né? E tudo bem, é direito dele, ele é o examinador, né? Mas o Wien pegou no pé do Heisenberg, o Sommerfeld deve ter tentado defendê-lo. E no final o Heisenberg foi aprovado, ele recebeu o título de doutor, mas com uma nota mediana. Ele não recebeu nenhuma menção de louvor, nada assim. E numa época, né, em que o doutorado significava que a pessoa ia necessariamente buscar uma carreira acadêmica, né, e essa falta dessa menção, né, essa nota intermediária, era um fator que poderia prejudicar a carreira do Heisenberg. E ele, né, que tinha 22 anos, né, quando defendeu a tese, ficou muito abatido, né, porque ele estava acostumado sempre a ser um aluno aplaudido, elogiado, né, e de repente tomou uma bordoada, né, figurada, né, nessa defesa. E ele já estava acertado ele fazer um pós-doutorado trabalhando com um físico que a gente vai encontrar no capítulo 5, Max Born, né? Não confundir com Niels Bohr, né? O Bohr nós vamos encontrar mais no capítulo 6. O Max Born ia ser o supervisor de pós-doc do Heisenberg. E aí o Heisenberg mandou uma mensagem para ele, uma carta, sei lá, um telegrama, e avisou o que tinha acontecido, falou: olha, fui aprovado, mas aconteceu isso, né? E aí, felizmente, o Max Born falou: não, tudo bem, vem para cá, eu vou ter contato com você e aí eu vou formar uma avaliação sua, né? E aí, naturalmente, quando ele conheceu o Heisenberg, ele viu que era um físico excepcional, brilhante, né? Um jovem, né? Muito promissor, muito talentoso, né? E o resto é história, né? O Heisenberg, poucos anos depois, já formulou, né, a chamada mecânica das matrizes, né, que é da onde ele tirou o princípio da incerteza, e ganhou o prêmio Nobel poucos anos depois também, né? Então foi um caso de uma carreira meteórica mesmo na física, né? E foi alguém que escreveu o seu nome mesmo entre os grandes físicos da história, né? E um grande pensador também, né? O Heisenberg tinha uma formação filosófica sólida, né? Ele escreveu até alguns livros muito bons, né, que ligam física à filosofia. Um deles, inclusive, tem o título de Física e Filosofia.
E é de uma época em que os cientistas tinham uma formação humanística muito melhor do que tem hoje, né? O que é uma pena que hoje não tenha mais essa formação, né? Porque faz muita falta, né? Na capacidade que os pesquisadores têm de pensar a ciência de uma perspectiva mais ampla, mais sólida, né? Hoje há uma especialização massiva, né, no campo não só da física, todas as ciências, e essa especialização massiva leva necessariamente a uma perda de perspectiva de todo, né? Embora gere físicos muito capazes e muito eficientes naquilo que fazem, é algo que tira desses físicos uma possibilidade de pensar mais o que é a ciência, o que é a física, o que é a própria universidade, né? E eu acho que nós estamos pagando um preço alto por isso hoje, né? Bom, para a gente terminar então, falar um pouquinho aqui da ideia de complementaridade, né, que acaba sintetizando essa nossa incursão, né, na mecânica quântica, incursão inicial. Nós vamos continuar isso no capítulo 5. Então, nesse contexto, né, das ideias de não só de radiação como partícula, que é o caso do fóton, mas agora partícula como onda, né, que é o caso da de Broglie, da mecânica quântica, né? Você passa a pensar, os físicos, né, passaram a pensar as coisas de uma perspectiva dual, né? Então, essa síntese, né, que foi feita na época era de que, na verdade, a radiação e a matéria têm caráter dual, né? Ambas, né, podem ser vistas como onda ou como partícula. Em alguns experimentos, o caráter de onda emerge, em alguns experimentos, o caráter de partícula, né? Por exemplo, se você fizer um experimento de difração de ondas eletromagnéticas, você tem que interpretar o fenômeno de uma perspectiva de onda. Se você analisar o efeito fotoelétrico, você precisa tratar a radiação como partícula, né? Igualmente, se você analisar o elétron numa experiência clássica, como da gota de óleo do Millikan ou alguma outra mais clássica, o elétron é visto como partícula. Se você analisa os resultados de Davidson, Gerner, Thomson, você precisa enxergar o elétron como onda, né? Então, a síntese que foi feita na época é de que havia um caráter dual na matéria e na radiação, caráter de partícula, caráter de onda, né? E ambos seriam complementares, né, no sentido de que em alguns experimentos, em alguns casos, emergiria o caráter de onda, em alguns casos, o caráter de partícula, né? E nunca os dois ao mesmo tempo. Isso que é interessante, né? Você nunca consegue ver o caráter de onda e o de partícula ao mesmo tempo. Então, isso é um dos pilares, né, dessa síntese da época, que é chamada interpretação de Copenhague. Copenhague é a cidade em que morava Niels Bohr, né, o grande físico dinamarquês, né, um dos grandes físicos do século XX, da história também. E alguém que acabou com o tempo se contrapondo ao Einstein, né, no sentido que o Einstein começou a recusar o caminho que a mecânica quântica trilhou, né, o caminho para o qual ela levou, e o Niels Bohr abraçou a física quântica com toda a sua estranheza, né, e foi o mentor, né, de vários jovens físicos, né, da geração aí do Heisenberg. Então, também era um físico, como o Einstein também, todos tinham uma formação filosófica muito boa, né? E isso foi muito importante para a física quântica se desenvolver, né? Se fosse uma geração de, de tecnicistas, né, não teria havido um debate tão profundo como houve na época, um debate filosófico mesmo. Então,
isso é a visão que foi consolidada na época. Depois essa visão é, foi, foi havendo vários aportes filosóficos aí, né? E a coisa filosóficos e físicos também. E a coisa não é tão simples mais, né? Mas é uma forma que a gente pode usar para nos guiar, né? Não tem problema. É válida ainda no sentido geral, né? Então, a matéria e a radiação têm caráter dual, de onda e de partícula. São dois polos que nunca se mostram ao mesmo tempo. Em alguns experimentos surge evocado o polo de onda, em outros casos partícula, né? Tem um exemplo interessante, né, que se você pegar um feixe de elétrons e passar numa fenda dupla, né, se você ajustar direitinho o comprimento de onda dos elétrons, né, usando a expressão do de Broglie, você consegue gerar um padrão de interferência, né? Então você percebe que os elétrons incidem, né, no aparato posterior em posições que formam um padrão de máximos e mínimos de interferência, né? É algo próximo do experimento do Jensen, né, que a gente viu, que é bem posterior. Agora imagine que você pegasse um amperímetro e colocasse em volta das fendas, né? E aí você falasse, eu vou botar um amperímetro porque eu quero saber por qual fenda o elétron está passando, né? Então você fala, tudo bem, o elétron tem um padrão de onda, formou os máximos e mínimos, mas beleza, mas agora eu quero ver por onde o elétron está passando. Quando você faz isso é muito interessante, porque o padrão de interferência some, né? No momento que os amperímetros atuam sobre o elétron, né? E de certa forma como se os amperímetros tentassem forçar o elétron a ter um caráter de partícula, de modo que você falasse ela passou pela fenda 1 ou passou pela fenda 2, o padrão de interferência some e ficam só dois clarões, né, que seria exatamente o que você esperaria de um feixe de partículas clássicas, né. Do ponto de vista da interpretação de Copenhagen, é como se você, ao tentar forçar observar o caráter de partícula, você perdeu o caráter de onda, né? Não é magia isso, viu, gente? Pode parecer uma coisa mágica, né? Como se o elétron fosse temperamental. Não, agora que ele botou o amperímetro eu vou mudar. Não, não é assim. É que o amperímetro é um aparato, né, um sistema que interfere. Todo sistema de medição interfere com a coisa que ele mede. Isso é muito importante, né? É algo que vocês, como engenheiros, têm que ter muito claro, né? Todo sistema, quando você coloca um aparelho que mede, você necessariamente está modificando o sistema que você está medindo, de alguma forma, né? Então, quando você coloca um voltímetro, por exemplo, num circuito elétrico, o voltímetro não tem uma impedância ideal. Ele vai mudar o comportamento do circuito. Um amperímetro, idem, né? Se você coloca um termômetro numa bacia d'água para medir a temperatura, o próprio termômetro começa a trocar calor com a bacia e afeta a temperatura, e assim por diante, né? Então isso não é magia, nada disso não, né? Nem o elétron tem uma personalidade difícil, não é isso. É que uma coisa importante, né, que ocorre na física quântica, é importante, muita atenção aqui. O papel do observador num sistema físico é muito fundamental no caso da física quântica, né? Essa questão de a observação mudar o sistema é algo muito pronunciado no mundo quântico, né? E isso leva a uma série de desdobramentos filosóficos que eu nem vou tratar aqui porque assim em profundidade, porque eu não estou preparado para isso, mas é algo que causa uma certa estranheza na perspectiva clássica, mas que acaba tendo que ser abraçada na perspectiva quântica, né? E é uma das coisas que incomodavam muito Einstein também,
né? O Einstein achava que era uma coisa meio fantasmagórica, né? Essa ação do observador sobre o sistema, né? Mas é algo que está sendo mais bem compreendido pouco a pouco, né? Assim, a gente está tendo que largar cada vez mais os conceitos clássicos para abraçar o mundo quântico, só que não é fácil, porque muitas vezes acho que nos falta um repertório linguístico mesmo e talvez nos falte a nossa própria cognição, né, que discretiza as coisas, que isola as coisas. Nossa forma clássica de pensar talvez não se adeque também tão bem à física quântica, né? A gente vai usando mais a própria matemática como o principal guia nosso, né? A própria matemática também tem seus limites. Então, é interessante que o próprio Niels Bohr utilizou, né, essas ideias de partícula e de onda para fazer uma analogia com o taoísmo, né, o taoísmo chinês. E essa analogia foi associar os dois polos, partícula e onda, aos dois polos do taoísmo, yin e yang, né? Então ele criou um brasão, né, que tem o símbolo do yin e yang, é um símbolo muito famoso, certamente vocês já viram, né? E em volta se vocês procurarem Bohr brasão ou Bohr Coat of Arms, né, em inglês, vocês vão ver o brasão dele, o símbolo do taoísmo, e aí está escrito, né, Contraria sunt complementa, né, em latim. Era comum os brasões medievais, né, os brasões das famílias antigas terem, dos cavaleiros, tudo mais, terem alguma divisa, né, alguma citação latina, né? E do Bohr era contrária assunto complementa, né? Os contrários são complementos, né? E ele queria dizer com isso a partícula, o caráter de partícula, o caráter de onda. É uma história muito bonita, gente. Realmente é um ponto em que a física estava se enriquecendo muito, né? No sentido de abrir perspectivas muito inusitadas, né, para a humanidade, né? E eu acho que a gente precisa continuar mergulhando nessa jornada, né, da física quântica, da física subatômica, porque eu acho que dali podem vir, estão vindo, né, e virão ainda mais insights que eu acho que podem mudar muito a forma como a gente vê o universo, né? Podem realmente abrir possibilidades para o ser humano de compreensão das coisas e mesmo possibilidades técnicas, né, que vão parecer magia, né? Eu espero que daqui a 200 anos, 100 anos, né, a gente, uma pessoa como eu, né, que foi formada, né, nem é físico, foi formado nesse mundo de hoje, olhe para a física e ache uma coisa mágica, né? Seria bom, porque mostraria que os físicos realmente avançaram muito, né, na questão conceitual e na maneira de compreender os fenômenos, né? Uma outra possibilidade menos glamurosa, né, mas eu acho possível, né, é que a inteligência artificial comece a ser usada cada vez mais em ciência, né, para fazer modelos, para fazer análises. Ela já é usada em análise de grandes quantidades de dados e isso fique cada vez mais comum. Os modelos de inteligência artificial, muitos desses modelos não são interpretáveis facilmente, né? São modelos tipo caixa preta, e aí eventualmente aconteça de que, para conseguir dar certos passos adiante na, na análise, né, dos resultados experimentais, né, entre aspas, explicação dos dados, esses modelos, a gente fique muito dependente desses modelos, né,
E esses modelos geram representações que muitas vezes nós não conseguimos compreender, e aí pode ser que a física do futuro seja uma física de máquinas, né? Que a máquina continue a fazer avanços, né, na interpretação dos dados e na explicação dos fenômenos, só que numa linguagem que nós não conseguimos mais compreender, né? E aí, se essas máquinas se replicarem e tiverem potencial de inteligência, entre aspas, né, se não quiser chamar de inteligência, pode chamar entre aspas, cada vez maior, né, pode ser que o ser humano não consiga mais acompanhar a vanguarda da física. É algo, realmente eu não sei o que vai acontecer, mas não, sinceramente não me incomodo muito não. Me incomodo simplesmente se isso tiver um mau uso, né? Como, aliás, é uma possibilidade bem concreta no sistema que a gente vive, no mundo que a gente vive, né? Mas é bem possível que a ciência do futuro seja, em grande medida, uma ciência de máquinas, né? Mas enfim, a gente conversa disso em outra ocasião. Se vocês quiserem conversar numa segunda aí, a gente troca uma ideia também. É isso aí, gente. Vamos passar então na próxima discussão para o capítulo 5. E depois já estamos na reta final, né? Falta o 6 e o 7. É bem rapidinho também, mas já estamos caminhando para o fim do curso. Um grande abraço aí para vocês, fiquem bem e até a próxima.